Voltamos, falei que ia ser bem rapidinho, era o tempo de vocês tomarem uma água, irem até o banheiro e verificar as anotações que vocês fizeram aí enquanto a gente estava tendo café e carreira com a Sofia. E agora a gente voltou com uma super empresa, que é a IBM, representada pelo Lucas Lima e pelo Luiz Gustavo Ben. Mas antes dos meninos se apresentarem, se autodescreverem para vocês e conduzirem esse super bate-papo sobre carreira, contando um pouquinho sobre a empresa, os diferenciais de carreira e o público e o perfil que eles esperam nos programas de estágio trainee, eu queria comentar quais são os sorteios desse momento que é o bate-papo, né? Então, no final do dia, reforçando, a gente vai ter uma live com vocês, interativa, para vocês verem o sorteio ao vivo. E para esse bate-papo em específico, a gente tem 2 vales compras no valor de R$ 50 da Americanas para vocês gastarem como vocês quiserem. A gente tem um curso de oratória e influência oferecido pelo BBA of Chicago, um curso de inglês focado 100% em processos seletivos oferecido pelo Grupo Voito e um curso de inteligência emocional oferecido também pelo Grupo Voito, porque a gente sabe a importância disso nos dias atuais, né, gente? Então, sem mais delongas, gostaria de chamar os meninos para eles se apresentarem e seguirem o bate-papo com vocês. Bom dia, meninos, tudo bom? Bom dia, Brenda. Tudo bem com você? Tudo ótimo também. Show. Bom, vamos começar, né? Vou começar aqui me apresentando. Gu, se você quiser passar o nosso slide aí a gente já tem mais detalhes. Nossa, isso aí. O meu nome é Lucas, hoje eu sou gerente de Talent Acquisition para a parte de programas de talentos na América Latina, e aí todos os programas de talentos estão inclusos os programas de estágio, os programas de trainees e todas essas posições que a gente tem em aberto para serem preenchidas por profissionais que estão começando a carreira, né? Então, que eles estão terminando uma graduação, ou então passando por um momento de recolocação profissional, começando uma nova carreira, ou então que estão ali com poucos anos de experiência de mercado, já tiveram alguma, mas é uma experiência ainda muito básica. E o nosso objetivo é exatamente atraí-los, desenvolvê-los para que vocês possam fazer carreira aqui dentro da IBM. Então, esses são os objetivos dos nossos programas. Eu sou o Lucas, eu sou um homem branco, hoje eu estou de barba, tenho cabelo quase que preto, é um castanho muito escuro, estou com uma camiseta azul marinho e estou usando o fundo de tela aí, como todo mundo, da Empower, com o logo da IBM atrás, e o fundo de tela ele é uma mescla de tons de roxo com preto. E é isso. Gu, por favor, se apresenta aí para o pessoal também. Perfeito. Bom, pessoal, como o slide aí fala, eu sou o Gustavo Ben, Luiz Gustavo Ben. Entrei recentemente aqui no time do Lucas também, Early Professional Hire, sou um jovem aprendiz, tenho 18 anos e estou cursando a graduação aí em Gestão de Recursos Humanos na Exanc. Estou usando o fundo roxo também, o logo da IBM atrás, sou um homem branco também, um pouco moreno, com o cabelo preto, e estou usando uma blusa preta também. E é isso, pessoal. Perfeito, Gu. Super obrigado. E aí, no próximo slide, já que eu e Gu já nos apresentamos, vamos apresentar um pouco sobre a IBM, né? Quem que é a IBM? Não sei se alguns de vocês ainda acham que a IBM é aquela empresa que faz computadores. Acho que ali na década de 90 era muito comum a gente ter em casa computadores ali com a marca IBM, mas a gente passou por uma transformação, né? A IBM tem uma história de transformação, então a gente começou lá nos anos de 1900, é uma empresa centenária, então a gente começou fazendo máquinas leitoras de cartões perfurados, e isso foi fundamental para a gente estar presente em momentos históricos como os censos demográficos dos Estados Unidos, os primeiros censos demográficos do Brasil. Então toda essa atuação da IBM foi histórica. A gente foi uma empresa também que fez máquinas de cortar frios, por incrível que pareça, mas aí fomos para o lado da tecnologia, vimos que esse era a grande parte do mercado que estava crescendo, então a gente começou a ir para o lado da tecnologia, fizemos computadores e hoje, né? Hoje a IBM é uma empresa que se posiciona no mercado da tecnologia com a computação cloud e soluções de inteligência artificial. Então, como que a gente associa tanto o armazenamento na nuvem, tanto a operacionalização de dados na nuvem com a inteligência artificial, para que essas tecnologias possam entregar
soluções de portfólio para os nossos clientes de acordo com o que eles precisam. Então, seja o armazenamento, seja a análise de dados não estruturados, seja como a gente coloca a segurança nas informações que são transitadas e populadas ali na nuvem que o cliente retém, como que a gente dá e assegura toda a infraestrutura de tecnologia da informação envolta na atuação desse cliente. E muitas vezes a gente não vê a IBM na prática, né? Exatamente porque a gente tem uma atuação muito business to business, né? De empresas para empresas, e às vezes a gente está mascarada ali aos olhos dos clientes finais. Mas eu digo para você que não. Na realidade, a gente está presente ali. Se vocês, de repente, têm acesso ao Bradesco, ou se vocês já viram as propagandas, eles têm uma inteligência artificial que se chama BIA, e que faz todo o atendimento dos clientes ali em um primeiro nível de dúvidas, e essa inteligência artificial é o perfeito retrato de como a IBM toca o cliente final, né? Então, a inteligência artificial que atua, que gerencia todos os dados gerados a partir dela, como que ela converte esses dados em respostas estruturadas para os clientes para poder dar um retorno estruturado para esse cliente que está com a dúvida, está com a demanda para a BIA. Tudo isso é tecnologia IBM, né? O armazenamento em cloud, é a inteligência artificial, é a computação cognitiva, é o machine learning, tudo que são soluções do portfólio da IBM nos dias de hoje. E dito isso, sobre quem somos nós em termos de portfólio e posicionamento de mercado, eu queria falar um pouco sobre quem somos em termos de cultura organizacional também, né? Então, se a gente olha ali para as nossas premiações, no próximo slide, Hugo, por favor, a gente vê que hoje a gente é uma empresa que está classificada ali entre as Great Place to Work. Então, ganhamos ali de profissionais na tecnologia, tanto étnico-racial, quanto para mulheres, como no segmento de tecnologia da informação, como eu falei para vocês, LGBTQIA+. Ganhamos também recentemente o de PWD para pessoas com deficiência. Top Companies do LinkedIn. Então, todas essas premiações realmente vêm para reafirmar a nossa cultura de como a gente gosta que o nosso funcionário se sinta à vontade, que o nosso funcionário seja quem ele é no meio de trabalho, né? Em como a gente espera que a diversidade traga para o ambiente de trabalho o aflorar de novas ideias. A IBM é uma empresa de inovação e a gente quer que essa empresa trabalhe para trazer melhorias e potencializar as capacidades humanas. E a gente só consegue isso através da diversidade interna, porque as pessoas sendo livres, sendo seguras para serem quem elas realmente são, elas vão conseguir dar o seu melhor, trazer novas ideias, inovar e propor novas soluções. E é assim que a gente se posiciona aí no mercado como uma grande empresa de tecnologia trabalhando a favor e para melhorar a sociedade. E como que a gente faz parte dessa empresa, né? Hoje a gente tem aberto aí 2 grandes oportunidades. Então, o programa de estágio Blue Journey, a gente fala que é um programa de estágio cross, porque ele passa por todas as nossas unidades de negócio, desde as unidades de tecnologia até as unidades administrativas, então suportando comunicação, marketing, finanças, operações. E aí a gente pede que esse estagiário tenha pelo menos 1 ano para poder estagiar com a gente aqui, que ele já esteja matriculado num curso de graduação. Normalmente o horário dele é de 9 às 16 horas, são 6 horas diárias, mas vocês têm direito aí a uma hora de almoço, 1 hora de descanso para que vocês possam se organizar. E o programa de estágio Associates, que também é um programa de estágio, só que mais focado na área de tecnologia da informação, em uma das nossas unidades de consultoria em tecnologia da informação. A gente pede que as pessoas também tenham pelo menos aí 1 ano para estagiar, mas a gente já começa a olhar para as pessoas desde o 2º ano de graduação, no 1º ano de graduação, se ela já tem um background de tecnologia, se ela veio de um curso técnico, ou se ela já traz o conhecimento de vida de tecnologia realmente, essas pessoas já podem se aplicar para as oportunidades que a gente tem para fazer carreira aí com o nosso programa Associate. Esses são os 2 principais programas que a gente tem, e a gente oferece grandes diferenciais aí para os nossos estudantes, né?
Então, a gente tem rotas de aprendizados direcionadas para esses estudantes com tanto soft skills, como hard skills, como skills do nosso próprio portfólio de mercado, como a gente se posiciona no mercado hoje, para que vocês entendam a IBM como um todo, e para que vocês tenham oportunidades dentro da IBM, não só linkada à área que vocês estão fazendo estágio, mas a qualquer uma outra área que vocês tenham interesse. Então, a gente quer formar esse profissional de base para ele poder atuar em qualquer uma das áreas ou oportunidades que venham aparecer para ele. Nós temos o programa do Buddy, que é um programa de estagiários feitos para estagiários. Então, são os estagiários fazendo projetos, entendendo quais são as demandas dos estagiários para que eles possam fazer networking, possam trabalhar juntos em projetos, em eventos, para cada vez mais trazer mais diferenciais, aprendizados e outros temas aí para os próprios estagiários. Temos muitas interações, então, através dos canais do Slack ou das nossas reuniões, os Student Talks, que são momentos para os estudantes falarem o que eles estão achando do programa de estágio, qual que está sendo o feedback que eles têm para nos dar, qual que está sendo o desenvolvimento que eles estão tendo. Oferecemos curso de inglês para todos os nossos estagiários aqui na IBM também. O Conversation Club, que é uma prática muito difundida dentro da IBM, que é um clube de conversação, então você pode se inscrever totalmente gratuito, você pode participar para bater papo com as outras pessoas em outros idiomas e ajudar ali no seu desenvolvimento na língua estrangeira e avaliação de desempenho. Então a gente tem uma cultura de feedback muito forte, exatamente para que os profissionais possam continuar nesse desenvolvimento. E falando um pouco de benefícios, né, a gente tem uma bolsa auxílio hoje aí no valor de R$2.000 para o estágio de 30 horas semanais, e além disso a gente oferece o seguro de vida, o plano médico, que é o do Bradesco, super completo, com assistência médica, odontológica e psicoterápica, o plano de medicamentos do VidaLink, que às vezes a gente nem dá muito valor para ele, né? Mas só na hora que a gente realmente precisa, né? Que a gente chega lá na farmácia com uma receita para tomar um antibiótico, um remédio mais caro, e a gente vê que ele dá até 70% de desconto, então é um diferencial e que ele acaba virando um dos queridinhos aí entre os benefícios dos IBMistas. O auxílio transporte de R$150 e o vale-refeição que está em R$635. É importante ressaltar que a gente oferece o auxílio transporte, mas nesse momento estamos todos trabalhando de maneira remota, né? Assim como 95% da força de trabalho da IBM, os estagiários também estão trabalhando de casa, e a gente vai ficar assim até que a gente tenha uma definição, realmente uma resolução de como as coisas estão caminhando aí no país em relação à contenção da Covid e a própria pandemia em si. A gente não tem uma definição ainda, então até segunda ordem estamos todos trabalhando de maneira remota. E aí eu deixo para vocês aqui o link para vocês deixarem lá o interesse de vocês em participar do nosso processo seletivo. Podem se inscrever nesse formulário, né, através desse link. A gente depois entra em contato com vocês por e-mail para que vocês façam as inscrições, para que a gente entenda o perfil de vocês e veja em que programas vocês se encaixam. E convido vocês também a nos seguirem em todas as nossas redes sociais. A gente sempre faz posts, principalmente posts em relação às nossas oportunidades, o que está abrindo, para que vocês possam se manter antenados aí em como entrar para a IBM. E dito tudo isso, queria falar um pouco com vocês sobre a grande proposta que é o nosso bate-papo aqui, né? Falar sobre carreira, e eu queria abordar principalmente os soft skills do mercado de trabalho contemporâneo, né? Então, quais que são esses soft skills e como que a gente desenvolve eles? E aqui no primeiro momento, eu queria aí pedir pro Gu me contar o que foi essa... Pode pôr a outra imagem também, Gu, por favor? A gente tem duas profissões aqui, que eram muito comuns antes da Revolução Industrial. E eu queria, Gu, que você me contasse aí o que você achava que eram essas profissões, a primeira vez que eu te mostrei essas imagens. E Brenda, também te chamo aí, o que você acha que são essas profissões? Olha, Lucas, essa primeira aqui, do cara com a varinha, eu fiquei meia hora pensando, falando, cara, o que é isso? Eu não fazia ideia, né? Nascido em 2002, para adivinhar isso daí, tem que
tem que penar, mas aí depois você explicou que era uma pessoa que acordava as outras, né? Então eu achei muito interessante, porque hoje em dia com despertador, quem acordaria dessa forma, né? Outra pessoa acordar você, né? Isso daí só acontecia na época do ensino médio, quando eu perdia a hora e minha mãe vinha me acordar. Hoje em dia, não. Mas achei interessante. E você, Brenda, o que você pensou dessa outra imagem aí? Eu nunca imaginei que seria isso, tá? Tô vendo igual o pessoal e os participantes pela primeira vez, mas eu acho que realmente faz todo sentido, né, Gu, que você trouxe, e eu acho que dá pra gente tirar alguns insights justamente sobre soft skills dentro dessas imagens, né? Então, o que tem a ver uma pessoa que acorda a outra com o mercado de trabalho? Eu acho que é muito sobre união, força, o pessoal realmente estar alinhado com os propósitos da empresa, né? Mas eu quero ouvir se é realmente isso, né? Porque vocês que trouxeram. Vamos desenvolver esse bate-papo aí, mas é interessante ver, né, pessoal? Ali na primeira imagem a gente tem um acendedor de lâmpadas, o acendedor de luminárias, e era uma profissão que existia principalmente ali na Inglaterra, isso pré-revolução industrial, porque a gente não tinha energia elétrica e as ruas eram muito escuras à noite. As pessoas costumavam se perder, elas precisavam de guias para conseguir chegar até em casa quando saíam mais tarde do trabalho, por algum motivo estavam andando pelas ruas à noite, e aí essa pessoa era quem acendia as luzes das ruas para que essas pessoas pudessem se guiar através dessas luzes. E a segunda imagem é, como o Gustavo comentou, um despertador humano. Essa pessoa, ela sabia o horário que as pessoas precisavam acordar e ela ia lá bater na janelinha de cada um para que despertasse essas pessoas, né? E a gente vê como essas profissões se transformam, né? Hoje a gente não tem mais essas profissões. E o que isso faz a gente refletir? A gente tem mais algumas imagens aí no slide seguinte, né, que a gente vê como o advento da Revolução Industrial, que foi pouco tempo depois, já transformou o mundo das profissões e o mercado de trabalho, né? Então a gente vê ali a linha de produção, principalmente muito forte ali com Henry Ford, as produções automotivas, a própria máquina de escrever ali, né? A gente vê nos primórdios do computador, olha ali, a IBM já estava referenciada ali, né? E as telefonistas. Então, assim, a gente vê que de um slide para o outro, as profissões já mudaram completamente, assim como os skills requeridos para a gente exercer cada uma dessas profissões. E é essa grande reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, né? A gente vê que o mundo está mudando. O mundo está mudando, ele está em constante mudança, ele mudou. Se quiser passar para o próximo slide, por favor. E ele continua mudando. Assim como a IBM, ao longo da sua história, mudou o portfólio de atuação, como a gente mudou o que a gente fazia lá no começo, porque a gente viu as tendências de mercado, a gente teve a visão de negócio para a gente começar a se adaptar, entender como o mercado demandava que a gente mudasse, para que a gente continuasse presente. Nós também, como pessoas, temos que entender que esse mundo está mudando e que os skills que a gente tem hoje não serão os skills que as profissões de 10 anos daqui para frente ou de 20, 30 anos daqui para frente vão pedir. E como que a gente começa a estar adaptado a isso, né? Essa acho que é a grande questão. A gente tem alguns estudos aí que mostram exatamente a relação da tecnologia com essa demanda por novas carreiras, né? Então, a gente vê que mais de 50% das atividades que a gente tem hoje, 6 em cada 10 postos de serviço, ocupações, podem ter até 30% da sua ocupação, das suas atividades automatizadas, né? E isso não é algo para a gente olhar com maus olhos, como se fosse a tecnologia tomando o nosso lugar no mercado de trabalho. Não, longe disso. Eu acho que a maneira com que a gente olha para isso é como a gente olhou para ao longo dessas últimas imagens aqui, né? É a tecnologia criando novas demandas de carreira. E como que a gente se adapta a essas novas demandas, né? Eu trago essa questão para vocês exatamente porque é a reflexão que eu quero fazer aqui junto com vocês. Um outro dado que a gente tem é que 65% das crianças que estão em idade escolar hoje vão ter profissões que ainda nem existem. Então, aí outra reflexão, né? Como que a gente se prepara para isso? Como que essas crianças vão se preparar?
qual vai ser o curso de graduação que elas vão escolher? Como que elas vão se desenvolver para entrarem no mercado de trabalho para uma profissão que elas nem sabem que vão ter, que elas nem conhecem ainda. E mesmo a gente, né? Nós que já estamos no mercado de trabalho, como que a gente se adapta a essa mudança? Como que nós estamos antenados com essas mudanças e como que a gente pode se adaptar aí a que isso realmente aconteça. E a resposta para tudo isso, eu acho que está na soft skill que eu caracterizo como principal, é o growth mindset, né? Então, esse mindset de crescimento. E o growth mindset, ele consiste em você ter a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. E a partir dele a gente desenvolve outra série de soft skills, né? Mas falando um pouquinho sobre o growth mindset, a gente pensa em como que a gente pode se desenvolver e desenvolver-se em um termo mais coringa, né? Se a gente pudesse falar assim, que a gente vá desenvolver skills que vão servir para qualquer uma das profissões que a gente possa vir a assumir no futuro e que a gente não considere esse aprendizado como um aprendizado final. Esse é um aprendizado mutante, e é um aprendizado que precisa estar em constante mutação. Então, por isso que a gente fala em aprender, desaprender e reaprender. O que a gente aprende hoje, o que a gente sabe hoje, não vai ser suficiente para a gente se manter nas atividades que a gente tem ou se manter no mercado de trabalho daqui a 10 anos. Então, esse é o grande desafio para o profissional do século XXI, né? Ele desenvolver essa habilidade a reaprender e a desaprender, a aprender novamente, a aprender novos skills e a continuar se desenvolvendo para se manter atuante no mercado de trabalho. E como que hoje a gente já trabalha isso dentro da IBM, como que a gente já trabalha isso dentro dos nossos programas de Early Profession, nossos programas de estágio, trainee, e a gente desenvolve nos nossos funcionários, né? Muitas frentes de atuação aí, a gente coloca vários soft skills que são fundamentais para os funcionários desenvolverem as suas atividades. Então, acho que eu trabalho com comunicação, como que você se comunica, como que você passa uma mensagem para as outras pessoas, como que você colabora, e hoje, principalmente, a gente pensa nos modelos de atuação mais ágeis. Então, como que a gente atende e colabora com o cliente e com as outras pessoas que estão ao nosso redor, como que a gente coloca as metodologias, os frameworks de Agile, de Design Thinking para trabalharem a esse favor, como que a gente trabalha na resolução de problemas, como que a gente trabalha na resolução de problemas de uma maneira em que a gente talvez esteja atuando para resolver um problema que nem existe ainda, mas que a gente já está antevendo ele, que a gente já vê que isso é uma necessidade para a gente, e para que a gente possa atender de uma maneira mais eficaz o nosso cliente. Como que a gente se mantém resiliente a essas mudanças de mercado, né? Então, a gente viu ali nessa curta timeline que eu mostrei para vocês, nessa curta linha do tempo que eu mostrei para vocês, como as profissões se desenvolveram, as profissões mudaram e a tecnologia demandou essas mudanças, né? Então, como que a gente se mantém resiliente ao longo do tempo? Como a gente se mantém resiliente nesse mundo VUCA, que cada dia a gente sabe que é uma coisa diferente, é uma coisa nova a se adaptar, e como que a gente aprende com rapidez, né? Learning agility. Então, como que a gente consegue reforçar essa nossa capacidade ao aprendizado, ao reaprendizado e ao desenvolvimento para que a gente possa continuar nessa jornada, né? E cada vez mais um recurso que é escasso é o tempo, né? A gente tem muitas coisas para fazer, só que o tempo parece que cada vez mais é menor, né? Na realidade, a gente tem que dar conta e fazer muito mais coisas do que o acendedor de lâmpadas, do que o despertador humano precisava fazer. Talvez o despertador humano trabalhasse quanto? 1, 2 horas por dia? Hoje a gente sabe que a gente tem uma jornada aí, na maioria das vezes, de 8 horas de trabalho, e a gente tem que dar conta de fazer muito mais coisas ao longo desse tempo. Então, o tempo continua o mesmo, mas as nossas atribuições cada vez são maiores, né? Então,
como que a gente gerencia o tempo de modo a que ele trabalhe a nosso favor para que a gente consiga fazer todas as nossas atividades, o que a gente precisa fazer e é que a gente entregue ali na hora certa o que precisa ser entregue, né? E isso são skills que aí eu já coloco como adjacentes e subsequentes ao Growth Mindset, mas que estão muito ligados, né? A essa necessidade do profissional ser um profissional aberto a aprender e reaprender e a continuar nesse desenvolvimento contínuo, para que ele esteja em um ambiente colaborativo e possa fazer com que isso floresça no seu time e através de todas as suas relações, né? E como que a gente começa a criar esse hábito de aprendizado contínuo, né? Então, o primeiro passo é a gente conhecer a nós mesmos. Você precisa entender quais são seus pontos fortes, os seus pontos fracos, qual é o feedback que você tem sobre você, qual que é o feedback que as outras pessoas têm sobre você, para que você possa, então, a partir daí, se desenvolver. Então, peça feedbacks, aprenda com esses feedbacks, escute eles com ouvidos abertos, né, para que você possa refletir sobre eles e se desenvolver a partir disso. Empatia, como que você entende o outro, né? E a empatia está muito ligada a como a gente trabalha com as metodologias, com os frameworks de Agile, Design Thinking, que são tão presentes hoje no mundo corporativo, né? Um dos primeiros frameworks que a gente usa para entender um problema com Design Thinking é o quê? Mapa da empatia, exatamente para a gente entender e se colocar no lugar do nosso cliente, entender como o nosso cliente está como que ele está passando por aquela situação para que a gente possa se colocar nos sapatos dele e a partir daí propor soluções, propor melhorias. Como que a gente reflete para desenvolver esses soft skills, para pegar todo esse autoconhecimento, toda essa empatia, para que a gente comece a refletir, para converter isso em ações. Então, essa reflexão, essa introspecção é muito importante para que a gente possa, a partir desses insights que a gente teve, a gente começar a colocá-los em práticas para realmente colocá-los em ação, para ter ações concretas sendo tomadas. Flexibilidade, né? Como que você se adapta às transformações, como eu disse, o mundo VUCA, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas coisas mudando. Acho que a prova de tudo isso daí é a própria pandemia, né? Hoje a gente está participando de um evento totalmente remoto. Há 20 meses atrás, quem esperava que a gente ia ficar tanto tempo trabalhando de casa? Quem esperava que uma empresa como a IBM ia ter 95, quase 100% da força de trabalho dela trabalhando de maneira remota, exatamente por causa de uma questão de saúde, uma questão sanitária global. Então, assim, como que a gente se adapta, como que a gente tem essa flexibilidade, como que a gente nos mantém em um sentimento de estarmos abertos a ser curiosos, a nos preparar, a continuar ouvindo as pessoas, a aprender novas premissas, a ser flexível e entender que o que a gente sabe, que o que a gente tem hoje, que isso não é o aprendizado final, não é o conhecimento final. A gente sempre tem que estar se desenvolvendo. E como que a gente aprende com isso, né? Novamente, a gente reforça o quesito do reaprender, como que você busca os novos conhecimentos e como que você analisa em um panorama maior. Se você sabe das tendências, hoje a gente vê que o mercado da tecnologia é um mercado que está extremamente aquecido. Será que você não está na hora de pensar em desenvolver skills relacionados à tecnologia, em aprender mais sobre como a tecnologia pode trabalhar, o que a tecnologia tem para te oferecer? Se você está começando, se você vai começar uma graduação agora, será que não é uma parte do mercado que compensa você olhar? Ou se você está pensando em uma mudança de carreira, será que não é algo para você considerar? E para você experimentar, para você fazer pequenos cursos. Eu acho que a gente está numa época muito disso, realmente, né? De você fazer pequenos cursos para você entender
qual que é a sua perspectiva, qual que é o seu momento para que você possa, então, se debruçar naquilo, se é realmente aquilo que você gostou, então vou aprender mais sobre aquilo, mas sempre entendendo que o aprendizado é contínuo. A gente sempre vai ter que estar aprendendo e reaprendendo. E compartilhar. Tem uma frase, eu nem lembro muito como que ela é dita, até Gu, Brenda, se vocês lembrarem dessa frase, por favor, me complementem aí. Mas se você quer ir longe, você tem que ir com muitas pessoas, você vai com um time, você não vai sozinho. Se você vai sozinho, você pode chegar até a página 2, mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. E é nesse sentido, você compartilha o seu conhecimento, você interage com o time, você traz diversidade para suas discussões, e a partir disso que você propõe soluções melhores, que você vai ter projetos alavancados, que você vai ter mais soluções, exatamente porque você está compartilhando conhecimento, você está debatendo, você está trazendo conteúdo para o que realmente importa. Então, isso é muito importante. Acho que para a gente começar a desenvolver esse growth mindset, esse mindset de crescimento, esses pontos são muito importantes para a gente começar a se atentar. E são as dicas que eu deixo aí para vocês. E na prática, como que a gente trabalha isso com os nossos funcionários na IBM, todos os estagiários e os nossos funcionários efetivos, né? Hoje a gente tem uma plataforma que se chama Your Learning, e o Your Learning, ele se assemelha ao Netflix. Então, ele é dinâmico e totalmente interativo, tem a tecnologia de inteligência artificial ali por trás, porque a partir do seu primeiro acesso, você coloca qual que é a sua função dentro da organização, o que você gostaria de aprender, o que você já sabe e quais recursos você gostaria de ter acesso. E a partir daí, ele começa a te sugerir vários treinamentos, recursos, materiais, treinamentos da própria IBM, que dão aqueles badges que são chamados certificações, e aí tanto certificações para gerenciamento de projeto, gerenciamento de problemas, certificações para hard skills, então skills mais técnicos, então como que você aprende sobre Kubernetes, como que você aprende sobre cloud, como que você aprende sobre machine learning, Python, e também os soft skills, então como que você faz certificações para melhorar sua comunicação, para melhorar seus skills de apresentação, de trabalho em equipe. Então, tudo isso tem dentro dessa plataforma, ela está associada a outros tantos cursos, então hoje a gente tem uma parceria com a Udemy, então os nossos IBMistas conseguem fazer cursos da Udemy totalmente gratuitos, e também há outros recursos, como a Harvard Business Review, todos os artigos que a Harvard pode proporcionar para a gente fazer leituras e continuar nesse desenvolvimento. E essa é a principal ferramenta dentro da nossa organização que retrata exatamente esse estímulo ao aprendizado, né, ao desenvolvimento e ao desenvolvimento contínuo. Os nossos funcionários, eles têm uma meta que se chama Think 40. O Think 40 seria você completar até 40 horas anuais de treinamentos. E a gente olha de fora, há 6, 7 anos atrás, quando eu fui ser contratado na IBM, eu falei, nossa, eu vou ter que fazer 40 horas de treinamentos no ano. Gente, não é nada. Sinceramente, digo para vocês, não é nada. Hoje a gente bate 70, 80, 100, 120 horas com muita facilidade, exatamente porque a gente tem muitos recursos de aprendizado e a gente vê que isso é realmente uma cultura, que ela vai se inserindo na gente, a gente vai entendendo e a gente vai se adaptando a esse aprendizado contínuo e a gente vê o quanto é prazeroso. Você vê os seus skills sendo desenvolvidos dia após dia e que você pode cada vez aprender coisas diferentes. No último slide, eu deixo para vocês alguns recursos que a gente tem disponíveis, totalmente gratuitos, isso relacionados a tanto a tecnologia como a soft skills. Tirem um print aí da tela nessa hora para vocês poderem acessar esses conteúdos. Não sei, Brenda, se depois a gente tiver como eu passar esses links e você compartilhar com a comunidade também, a gente passa para vocês. Mas, em sua maioria, que a gente tem sites todos da IBM que oferecem algum treinamento, alguma certificação, algum curso relacionado à tecnologia, relacionado ao portfólio da IBM,
Em sua maioria são cursos gratuitos, alguns deles são pagos, mas também a preços bem acessíveis, e que vocês podem acessar exatamente nesse intuito que eu comentei com vocês, né? Hoje o mercado da tecnologia está extremamente aquecido, temos grandes oportunidades na IBM, como também em todo o mercado da tecnologia, então eu acho que tecnologia é algo para a gente começar a olhar com uma maneira mais carinhosa aí, né? Se a gente puder se desenvolver nessa parte do mercado, eu acho que seria bem interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão começando carreira agora, para quem quer fazer uma transição de carreira, nunca é tarde demais. Então, usem isso como um incentivo para vocês começarem a fazer aquela experimentação que a gente comentou, né? Então, como que vocês já têm um flavor, já têm uma primeira noção do que é esse mundo da tecnologia, para quem sabe vocês poderem se debruçar aí e estudar muito mais sobre esse campo de estudo. Brenda, acho que eu até acelerei aqui minha apresentação, terminei em menos tempo, mas era isso que a gente tinha para contar hoje. Perfeito, Lucas, Gu, super obrigado pelo papo. Acho que vocês complementaram muito o que a Sofia trouxe anteriormente, né, sobre essa questão de se dar uma oportunidade. Então, independentemente do momento que você está, da idade que você tem, é super possível vocês fazerem uma transição de carreira, vocês se olharem mesmo, né, olhar para o interior, analisar o que faz sentido, o que você quer e depois seguir com isso. Então, mega obrigado. A gente tem muitas perguntas do pessoal, tá? Então, antes da gente fazer essas perguntas, eu queria só reforçar 2 comunicados para os participantes. O primeiro é que os links que o pessoal está mostrando aqui, também os links para programas de estágio e ou trainee, estão na descrição aí do YouTube, então vocês têm acesso. E o segundo é que os formulários de feedback das pautas, pessoal, são disponibilizados 5 minutinhos antes delas encerrarem, tá? Então não precisem se preocupar, não precisa apavorar, porque a gente disponibiliza faltando 5 minutinhos. O que fica disponível durante todo o bate-papo é realmente o formulário de perguntas, tá bom? E agora vamos para o que interessa, né? Lucas, Gu, a primeira pergunta do pessoal é a seguinte, essa sim, recorde, realmente muita gente perguntou. A gente queria saber de vocês se a IBM possui várias oportunidades para outras áreas que não seja a área de fato da computação, da programação e variáveis dessas frentes. Sim, com certeza, a gente tem várias oportunidades para a área administrativa também, a gente tem alguns projetos aí, principalmente nessa parte da área de consultoria, de vagas inclusive para recursos humanos, para finanças, para compras, que atuam trabalhando diretamente com clientes. Fora as nossas áreas internas, né? A gente também tem áreas de suporte a vendas, áreas de vendas, que às vezes não requerem que o funcionário ele já trabalhe com background de tecnologia. Muitas vezes a gente contrata as pessoas que não têm uma formação em tecnologia, mas que têm já vivência nesse ambiente, então é super possível entrar na IBM também para trabalhar em áreas que não a da tecnologia. Não vou mentir, a maior parte das vagas e das oportunidades estão na área da tecnologia, realmente, principalmente no momento de aquecimento desse mercado da tecnologia que a gente está vivendo, mas existem outras oportunidades, sim. Perfeito. Próxima pergunta. Com a aceleração tecnológica devido à pandemia, como vocês, enquanto IBM, estão se preparando para ter um diferencial em relação ao mercado? Pergunta boa, hein? Sim. Pergunta bem interessante. Eu acho que a gente já vem nesse trend, né? Vamos tentar achar uma tradução aí, mas a gente já vem nessa vibe de growth mindset e dessa nova cultura organizacional, né? Então, eu acho que a gente se posiciona no mercado com uma maneira diferente, exatamente a partir dessa nova cultura corporativa, dessa cultura do growth mindset, de ter funcionários engajados e se desenvolvendo cada vez mais, e a IBM como corporação oferecendo e incentivando o desenvolvimento dos funcionários, exatamente porque a gente sabe que a área da tecnologia é uma das áreas que oferece a maior parte das inovações e que puxa a maior parte das inovações. Então, além de nós estarmos aí tendo de nos posicionar no mercado
de uma maneira completamente favorável a esses profissionais, nós precisamos também incentivar que os nossos funcionários estejam em constante desenvolvimento para que eles também trabalhem a favor dessas novas demandas que irão aparecer, das novas tecnologias que irão surgir, que eles estejam super antenados com essa, para que possam nos ajudar novamente a colocar e potencializar as capacidades humanas quando a gente aplica o nosso portfólio e disponibiliza aí para a sociedade. Legal. Gu, quer complementar alguma coisa? De fato, eu só ia falar que a IBM, ela, nesses 110 anos, né, de idade, pouco antiga, um pouquinho, né, o pessoal pensa, putz, é uma empresa pioneira, há muito tempo na tecnologia, será que não está na hora de... Parou a IBM? Não, porque a IBM, ela vem com essa inovação desde lá de trás, né, antes, quando era CTR, que era uma empresa de manufatura, com aquelas máquinas de escrever gigante. Então, tipo, é uma inovação que está na cultura da empresa, né? Então, a empresa, por mais que seja velha, ela não envelhece, ela se inova. Então, 110 anos e, se Deus quiser, vai continuar assim, cada vez mais inovando, né? Perfeito, meninos. Agora uma pergunta bastante pessoal, mas eu gostei, hein? Na visão de vocês dois, o que é um profissional de destaque? Na minha visão, eu acho que o profissional de destaque é aquele proativo, é aquele que não espera o problema aparecer para ele trazer uma solução. Se o problema já apareceu, ele já tem que ter uma solução. E eu acho que o profissional que tem o growth mindset, que ele entende que o que ele sabe amanhã pode não ser suficiente, daqui a 10 anos de fato não será suficiente, e que ele tem que se manter nessa, e que ele tem que desenvolver a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Com esse mindset, com essas características, eu acho que esse profissional vai fazer sucesso em qualquer área. Se ele sabe o que ele tem que se manter aprendendo constantemente, e se ele é proativo, ele desenvolve qualquer skill e ele consegue se adaptar às situações que o mercado pode trazer aí para ele. No meu caso, eu diria que é igual, né? Proatividade, né? Eu só faria um adendo a... Eu acho que o profissional de destaque, ele não tem que ter medo. Ele tem que se preparar, é claro, ele tem que se preparar, mas ele não tem que ter medo de tomar uma decisão, de falar com tal pessoa, de fazer tal networking, de se jogar em uma nova oportunidade. É claro que a gente não vai entrar assim de cabeça sem entender nada do assunto. Não vou querer pegar um cargo de programador sem saber o que significa Java. Então, eu acho que juntando o que o Lucas disse, com a preparação e não ter o medo de se arriscar, torna você uma pessoa muito mais autônoma, né? Capaz de se tornar esse profissional que o mercado almeja. E é bem interessante esse ponto que você traz, Gu, sobre o networking, né? Eu acho que é um dos grandes diferenciais também para o profissional do século XXI, aí, para o profissional do mercado contemporâneo. Então, a pessoa que sabe fazer conexões, a pessoa que tem as conexões certas, ela consegue as oportunidades. Eu não falo só de oportunidades de emprego, mas você conversar com outras pessoas do mercado, outras pessoas da empresa, não só aquelas que estão ali no seu time, isso te abre portas para você saber sobre um curso diferente, saber sobre um evento diferente que está ocorrendo, saber sobre uma nova tecnologia que está sendo lançada. Então, o networking deixou de ser só uma ferramenta para você conseguir emprego, para você conseguir oportunidades de emprego, mas para você conseguir oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Então, eu coincido aí com a sua percepção. Eu acho que networking agrega bastante nessa lista do profissional de sucesso. Verdade, de fato. Ótimo. E aí, meninos, vocês comentaram bastante, né, durante a apresentação, agora também como um insight sobre a habilidade de aprender, desaprender e aprender novamente. E aí o pessoal tem duas dúvidas. Primeiro, como desenvolver essa habilidade de fato na prática? E segundo, como vocês conseguiram desenvolver essa habilidade para estar de fato na IBM hoje em dia? Legal. Teve até um slide que a gente passou que ele falava sobre uns 5 ou 6 passos ali, 5 ou 6 dicas para você
para você desenvolver esse mindset ágil, né? Deixa eu até pegar aqui na minha colinha, aí a gente já repassa eles, né? Mas ali a gente tinha, por exemplo, o autoconhecimento, então como você se conhece, como que você faz o seu auto-assessment, exatamente esse slide, perfeito, Gu. Aí, ó, olha a proatividade, pessoal, já fez a diferença totalmente, né? Então, o autoconhecimento, como você se avalia, como que você pede feedback, como que você entende os skills que você tem a desenvolver, os skills que você ainda tem a reaprender, como que você desenvolve a sua empatia para estar relacionado ao seu cliente, para estar relacionado ao seu time, como que você reflete para converter esses insights que você tira, tanto do que você precisa desenvolver, tanto do que você entende do seu cliente, do seu time, para concretizar ações práticas, como que você continua sendo flexível para estar sempre aprendendo, antenado com as novas tendências de mercado, com as novas tecnologias, com as novas necessidades que a sua empresa, que o mercado coloca para você buscar esse conhecimento que é pedido que você tenha a partir de então. Como que você experimenta? Como que você se torna um profissional que experimenta várias coisas, tem vários conhecimentos, mas você é profundo naquele conhecimento que é de fato necessário, naquele conhecimento que você realmente precisa ter um conhecimento profundo, e que você tem um outro conhecimento mais básico em outras tantas áreas que são requeridas também para você. E o compartilhamento, ainda como a gente falou, de não estar sozinho, de você compartilhar esse conhecimento com os outros, de você fazer essa rede de networking, porque não só você está compartilhando conhecimento, mas as outras pessoas também estão, e a partir disso todas as pessoas acabam crescendo e você tem acesso a conhecimentos que sozinho você não ia obter. Então, eu acho que você trabalhar esses 6 pontos aí, você refletir sobre eles, em como você aplica eles no seu dia a dia, são fundamentais para você começar a ter esse growth mindset. E fora isso, hoje a gente tem muitos recursos aí na internet disponíveis sobre o growth mindset. A gente tem até um livro, o livro se chama Mindset, me fugiu o nome da autora agora, mas é Carol Dweck, eu acho, se eu não estou pronunciando o nome dela errado, mas é um livro muito interessante, que ele retrata exatamente como que o Growth Mindset é visto, como que você pode fazer exercícios para você olhar para o modo como você pensa de uma maneira que favorece esse seu mindset de crescimento. Complementando o que o Lucas disse, né? Eu acredito que se eu não estou errado, Brenda, me corrige. Perguntaram como foi esse desenvolvimento para a gente, né? Como que foi desenvolver para a gente. Se você quiser falar também, Lucas, sobre você, senão eu complemento aqui. Pode continuar, Gu, por favor. Tá. Olha, gente, para mim foi uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei na IBM, o Lucas sabe, né? Foi numa área que eu não gostava. Era uma área de faturamento, uma área mais exatas, assim, digamos, né? E eu sempre fui para esse lado de recursos humanos, que é onde eu tô agora no time do Lucas. E quando eu entrei, eu fiquei assustado. Falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nesse time? Queria entrar na IBM, mas entrei no time errado. E aí que eu acredito que foi a chave, né? A grande sacada, né? Porque se você tá num time que você não quer, mas você tem a consciência de que você pode se mover para um time que você quer, o que você vai fazer? Você vai trabalhar mal aqui e vai buscar só pela oportunidade lá? Não. Eu aprendi a lidar com aquela situação, aprendi até a gostar do trabalho que eu fazia e eu criei aquele mindset. Não é isso que eu quero, mas eu tenho que fazer isso para chegar lá. Então, é aquela visão do copo meio cheio, copo meio vazio. Eu posso reclamar de estar numa área que eu não quero e ficar almejando outra área, ou eu posso agradecer pela oportunidade que eu tenho de se mover internamente pela IBM. E foi isso que aconteceu. Eu conheci o Lucas, fiz o network, que ele disse, e tudo correu bem. Então, acho que para desenvolver esse growth mindset, a gente tem que olhar não só também os resultados, as circunstâncias que a gente está hoje, mas olhar o adiante, né? Ver o além. E foi assim que eu desenvolvi o meu. Acredito que se vocês trabalharem nesse ponto, vocês conseguem desenvolver o de vocês também. Perfeito. O pessoal está comentando bastante aqui que gostou dos comentários do Gu sobre a vida dele, se identificam muito e também adoraram a dica do livro. Podem dar mais dicas aí que eles estão gostando. Obrigado, gente.
E aí, meninos, perguntaram se existe a chance de construir uma carreira internacional dentro da empresa. Acho que vocês têm bastante oportunidades internamente, né? Se vocês tiverem a oportunidade de compartilhar com o pessoal. Com certeza, eu acho que hoje, claro que a gente passa por um momento um pouco atípico aí das movimentações internacionais, e acho que isso para qualquer pessoa, independente de ser uma carreira internacional ou independente de você estar indo fazer uma viagem. A gente sabe que a gente tem muitas barreiras aí pela circunstância temporal que a gente está vivendo. Mas a IBM é sim uma empresa que oferece as possibilidades para você fazer uma carreira internacional. Eu, antes de estar trabalhando em Talent Acquisition, eu trabalhava numa área que se chama Global Mobility. Em Global Mobility, a gente trabalhava com os expatriados da IBM. Então, eu estava muito em contato com todas as pessoas que estavam saindo dos seus países de origem para ir trabalhar em outros países a serviço da IBM. Da mesma maneira que a IBM no Brasil contrata muita gente, a IBM em todos os outros países do mundo também contrata. A gente está presente em mais de 170 países, então as oportunidades existem. As oportunidades existem para os profissionais que estão ali presentes, para os profissionais que são ótimos profissionais, que se destacam e que fazem o networking, né? Então, as pessoas que têm as suas conexões, elas sabem que as oportunidades vão abrir, elas vão ser reconhecidas, e assim que as oportunidades aparecem para essas pessoas. Então, existe sim a possibilidade, não é difícil, é bem comum, ao contrário de que muita gente pensa, e o fato de estarmos aí em uma empresa super internacional, praticamente presente em todos os países do mundo, ajuda muito a gente conseguir ter essa mobilidade. Perfeito. E aí, meninos, a gente tem tempo para mais uma perguntinha, passa muito rápido quando a gente está aqui, né? Então, eu queria fazer essa, que com certeza é a dúvida da grande maioria que está assistindo a gente agora no ao vivo. No processo seletivo de vocês, da IBM, o que pesa mais na hora de contratar um candidato? São as soft skills que vocês trouxeram ou são as hard skills, como a gente chama, né? Então, as habilidades mais técnicas? Ou é uma mescla dos dois também? Eu diria que é uma mescla dos dois, Brenda. Eu acho que... E isso depende até... É uma mescla dos dois e depende do nível e do tipo de posição que a gente está contratando, né? Eu acho que se a gente está contratando um profissional mais sênior, a gente espera que esse profissional já tenha um background, já tenha um hard skill, já tenha um conhecimento de mercado muito maior do que um profissional de entrada. Se a gente for fazer um panorama, quando a gente avalia um estagiário, quando a gente avalia um funcionário que está começando a carreira, a gente vai avaliar muito mais o soft skill dele, porque a gente quer ver se ele tem o learning agility, porque a gente quer ver se ele tem o potencial para aprender, porque a gente ensina aqui dentro da IBM para ele e a gente não espera que ele já traga um conhecimento de mercado porque ele está começando a carreira. Agora, quando isso vai para um profissional mais sênior, a gente entende que esse profissional já tem uma vivência de mercado, então ele já deveria ter um conhecimento maior, e aí sim vai ter um skill, vai ser cobrado de um hard skill de uma maneira muito mais pesada do que seria um profissional de entrada. Mas o hard skill também é sempre bem visto, né? Então, o que você consegue desenvolver, se você vai contratar um estagiário para a área de desenvolvimento e esse estagiário já teve uma experiência, ou ele sabe desenvolver, ou ele já participou de projetos, então isso com certeza conta a favor dele, porque ele já está familiarizado com aquele ambiente, com aquelas habilidades, com aquelas atividades, né? Mas quando a gente pensa em estágio, a gente realmente vai avaliar sempre muito mais soft skills, sim. Perfeito. Gu, quer complementar alguma coisa? Desse daí eu deixei totalmente porque ele é o cara experiente no assunto. Mas, de fato, é isso, né, gente? Trabalhem no soft skills, mas não esqueçam do hard skills também, que são muito importantes. E eu acho que tem muitos aprendizados, né, principalmente agora nesse período de pandemia, do que a gente realmente pode se aperfeiçoar, estudar, se desenvolver, e tem muitas ferramentas para isso também, né? Então, hoje em dia, a gente tem vários canais no YouTube que proporcionam aprendizados de forma gratuita, tem vários cursos aí super baratinhos no mercado também. Então, oportunidade não falta, é realmente o pessoal correr atrás disso, né, meninos? Exatamente. Eu acho que a gente vive uma democratização muito grande do ensino, né? E não necessariamente através das vias formais de ensino, através de escola, de cursos de pós-graduação.
E é o que a gente sempre considera, né? A gente pergunta para o profissional o que ele tem de skill. Então, não necessariamente ele tem que apresentar um diploma para a gente, mas ele pode contar o que ele fez, o que ele assistiu, o que ele desenvolveu, o que ele fez por conta própria. E é esse o conhecimento que conta muito a favor do profissional. Perfeito. Meninos, nosso bate-papo está chegando ao fim. Gostaria, em nome da Empower, de agradecer imensamente pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Foi um papo super rico, muito humanizado, eu acho que é o principal, né? A gente ter realmente esse olhar mais focado para o profissional, para o mercado de trabalho, mas trazendo experiências do dia a dia, contando um pouquinho da nossa história. Então, muito, muito obrigada. Gostaria de saber se vocês têm mais algum comentário também para a gente fechar. Não, eu acho que é isso mesmo, Brenda, a gente conversou bastante sobre soft skill, acho que espero que tenhamos podido contribuir com vocês, com o desenvolvimento de vocês, e ficamos super disponíveis aí, tanto eu como o Gu, nas redes sociais. Procurem a gente no LinkedIn, se quiserem chamar a gente para bater um papo ali através do chat, a gente está super disponível. Sigam a gente nas redes sociais e boa sorte, pessoal. Obrigada, meninos. E, pessoal, para a gente fechar, queria dar alguns recados bem rapidinho para vocês. O primeiro deles é que agora a gente faz uma pausa pro almoço, né? Então, super importante aí vocês estarem mega bem para o final do dia, porque ainda tem muito bate-papo legal, tem café e carreira, tem espaço tech, vai ser um momento super divertido aí com o time das lojas Renner. E também queria comunicar que a gente volta a 1h20 com o momento com organizações estudantis. Então, o pessoal do Fórmula da UFMG vai contar um pouquinho mais aí para vocês sobre as experiências, os projetos que eles desenvolvem, tá? E lembrando, principalmente, como eu havia comentado no início dos bate-papos, que a gente vai ter uma live no final do dia para fazer todos os sorteios do dia no ao vivo com vocês. Então, referente a essa pauta, quero reforçar que a gente vai sortear 2 vales compras no valor de R$50, um curso de oratória e influência oferecido pelo BBI of Chicago, um curso de inglês focado em processos seletivos oferecido pelo Grupo Voito e um curso de inteligência emocional também do Grupo Voito, que tem tudo a ver aí com as soft skills que os meninos trouxeram no bate-papo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Vou abandonando vocês por agora, mas volto mais tarde. Depois as meninas do time Empower vêm também com vocês depois do almoço. E vão mandando aí várias mensagens nos comentários. A gente está mega animado. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, do nosso evento até aqui. Um beijo, até mais tarde.